Fala pessoal, tudo beleza? Então estamos aqui hoje, eu e o Maicon Feitosa, né? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Capelletti e a gente vai falar para vocês sobre educação financeira, né? A gente vai separar em dois episódios. Então, o episódio número 1 vai ser sobre questão de educação financeira básica mesmo, a gente contando um pouco sobre a nossa história. E no 2 a gente vai falar já sobre um pouco de investimento, né? Então, se você precisa melhorar aí sua relação com as finanças, aí fica ligado. Obrigado. Maicon, fala um pouquinho pro pessoal aí, se apresenta, assim, quem que é o Maicon relacionado à questão aí das finanças? Bom, Lucas, primeiro um prazer estar aqui com você, né, conversando disso, que a gente é amigo já de longa data, tá sempre conversando disso, e vai ser muito bom também estar transmitindo assim pro pessoal aqui que vai ouvir a gente. Bom, eu sou cirurgião dentista de formação, tenho 6 anos já de experiência aí dentro do mercado financeiro, estudando sobre investimentos, já fiz vários cursos, vários treinamentos e me considero um entusiasta aí desse ramo de investimentos, né? E também sou criador da mentoria Patrimônio e Habilidade, que é justamente um curso onde a gente pega pessoas que não sabem nada sobre mercado financeiro, sobre investimento, do zero até o avançado, e para estimular e ensinar essas pessoas a construir um patrimônio, a talvez até mudar de vida, né? Através de uma educação financeira, né? Perfeito. Vou me apresentar também pro pessoal, né, que de repente seus seguidores aí não me conhecem. Então, eu sou o Lucas Capelletti, cirurgião dentista de formação, empresário, investidor, e no ramo também do ponto de vista financeiro, eu sou uma pessoa que conquistou muito mais do que eu podia pensar, ainda mais tendo em vista o que era o padrão ali meu familiar, dos meus pais, né? Eu só consegui isso porque depois de odontologia, o que eu mais estudei na minha vida foi a questão das finanças mesmo, né? Eu também, depois da odontologia disparado, que eu venho estudando aí ano após ano, é justamente isso. Investimento, finanças, é isso aí. E eu sou o criador do canal Acima da Média, né? Melhor que ontem, pior que amanhã, que é só para melhorando. Quando a gente fala de alta performance, não adianta, a gente não vai ter alta performance se a gente não tiver um bom relacionamento com o dinheiro. Porque isso, por exemplo, se a gente for pensar em casamento, um dos principais motivos de separação é discordância quanto à questão financeira. Uma má gestão financeira vai levar a fechamento das empresas, né, a estresse, a vários outros problemas, né? Então, ter uma vida controlada financeiramente é importantíssimo para estar acima da média. Mas eu vou começar fazendo algumas perguntas, a gente vai fazer esse modelo de bate-bola aí, né? A gente já conversou um pouquinho antes. Como que era o seu modelo de dinheiro, de finanças baseado no padrão familiar? Assim, qual que era o seu ponto de start? De onde que você partiu? Então, sim, eu acho que eu vim do padrão da grande porcentagem dos brasileiros, né, cara? Que é aquela família que não conversava sobre poupar, não tinha uma educação financeira. Meu pai e minha mãe sempre foram de trabalhar muito, meu pai com 2 empregos, minha mãe com 2 empregos. Muitas vezes até ficava sozinho com meu irmão em casa, pequenininho, né? Enquanto eles iam trabalhar. E para conquistar as coisas era através de dívida. Né? E hoje em dia a população ainda pensa muito assim, fala assim, cara, se eu não fizer uma dívida, eu não vou conquistar as coisas. E muitas vezes dívidas com juros altíssimos, né? Então, o que eu trouxe, na verdade, foi alguns bloqueios em relação a isso aí. E como a gente já tinha conversado anteriormente, outras vezes também, a gente não queria passar pelas mesmas situações que a gente via nossos pais, às vezes, ali. Poxa, como é que eu vou pagar a fatura do cartão esse mês? Vou ter que pegar um empréstimo aqui para pagar tal conta. Então, eu trouxe, sim, alguns bloqueios que, com o estudo, né, que a gente foi, depois de formado, você começa a trabalhar, ganhar um dinheiro, você fala, cara, preciso administrar isso aqui bem para poder ter uma vida diferente da que eu tive aquele embasamento ali lá atrás, né? Foi assim. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, será que eu sei sobre dinheiro? Primeiro, provavelmente não sabe porque nunca teve nenhum tipo de treinamento, nunca teve educação financeira nas escolas. Agora se fala um pouco, né? Mas na minha época mesmo eu não vi praticamente nada sobre isso aí. E em casa mesmo, assim, os adultos às vezes levam aquele conceito também assim, isso não é conversa para criança, né? Então eu nunca via meus pais falando sobre a questão do dinheiro. E a gente tem que entender o seguinte, o primeiro ponto que eu tive para ter essa ruptura de padrão e poder mudar, que a gente mudar o mindset, a maneira que a gente pensa, foi interpretar que o modelo de dinheiro que eu tinha era o modelo dos meus pais, que é o que vai acontecer, a gente sempre vai acabar absorvendo o modelo dos pais, que em grande parte das vezes não é o modelo ideal. Por quê? Porque a maior parte da população não tem uma boa relação com o dinheiro. Então, assim, mesma coisa lá em casa, assim, eu lembro de uma vez eu
frustrado, porque a gente andava num carro mais simples e tal, eu tinha alguns outros colegas do colégio que andavam com carro melhor, e aí uma vez eu perguntei, meu pai, quanto que é que custou isso aqui? Ah, não, a gente tá pagando. Eu fui lá e fiz a conta. Quanto que a gente ia pagar no final? Aí eu falava assim, cara, a gente tá pagando 2, 3 vezes o carro, a gente podia estar andando com outro carro e tá andando com esse, pra mim a conta não fechava. Eu não conseguia entender até porque eu não tinha noção da questão dos juros, né? Eu não entendia que era isso, que quando você alavanca o patrimônio, você quer antecipar um benefício futuro, você vai pagar um preço por isso, tem que pagar né? um juros alto, né? Então assim, eu acabava ficando frustrado quanto a isso, e tinha outras coisas do modelo também, que por exemplo, hoje, assim, eu vejo que é do mindset da escassez, né? Porque era sempre assim, tentar comprar o mínimo possível, o que é muito caro não presta, tem que comprar o mais barato, né? Então eu lembro, assim, que a gente ia na feirinha, então, assim, o tênis era falsificado, por quê? Porque era os mais em conta, né? Porque a gente achava que dessa forma estava se ensinando que fazer isso era economizar, não ter luxos, né? E depois eu fui percebendo que, por exemplo, nessa questão de vestimenta, né? Às vezes você vai lá, compra o mais barato, né? Primeiro, o falsificado é legal. Outra coisa, você compra o mais barato, mas ele não dura. Então, que na verdade a gente tinha que fazer um cálculo um pouco fora do que é esse convencional, assim, de quanto que é que custa, mas na verdade, assim, o que benefício que eu vou ter, por quanto tempo que vai durar, né? Isso mesmo eu tirei de um livro, a gente falando, né, de educação, foi uma coisa que eu tirei de um livro, porque ele foi lá e falou assim, pega a quantidade de vezes que dura e você divide o valor, aí você sabe quanto que custa cada uso seu. Então você pega uma camisa boa, que você vai lavar lá 50 vezes, uma outra que você lava 10, as duas vão ter uma durabilidade diferente, aí não é só o valor que você pagou, então foram algumas coisas dos modelos, né? E uma outra coisa que você comentou, interessante, que é a questão, acho que é um consenso do brasileiro, né, a maior parte das pessoas falam isso, que é assim, se você não fizer dívida, né, se o carro apertado é o que canta, se você não fizer dívida, você não conquista as coisas, né? E esses dias, né, já vou deixar falar um pouquinho mais aí, esses dias minha mãe tava lá em casa, né, e na casa ali que eu acabei construindo junto com a minha esposa, e conversando com ela e a gente comentando um pouco sobre isso, né, da questão financeira e tal. E ela falando na época da adolescência ali que foi o pior momento pra gente, né, que a gente passou mais dificuldade, mais aperto mesmo, até porque a gente morava de favor, né, na casa de um tio, entraram lá, uma vez fizeram um limpa geral e depois tentaram entrar com a gente lá dentro, né, então assim, uma situação de medo muito grande e tal, meus pais acabaram fazendo uma dívida para ir para um apartamento, para sair da questão de casa, morava de favor, né, só que assim, fizeram uma dívida que não tinha como se pagar, tipo assim, tinha que dar um jeito de criar o dinheiro porque não, pelo salário deles não entrava, né? Sim. E assim, hoje eles têm lá um apartamento quitado e tudo. E aí eu fui e fiz a seguinte pergunta pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, hoje vocês têm um apartamento quitado, mas pensando nas dificuldades que vocês passaram, que você contou pra mim agora, porque eu nem sabia, ela nem tinha me contado, eu nem tinha percebido isso, né? Gente, criança, adolescente não nota, né? Eu falei assim, valeu a pena? Você passaria de novo? Ela respondeu pra mim que não. Então, assim, isso quebra muito esse padrão do que as pessoas falam. Você fala, você tem que fazer dívida para conquistar as coisas. Tudo bem, mas a que custo que você quer fazer, né? E aí, por exemplo, assim, você falou do seu padrão, mas que momento que foi que você falou assim, que você virou a chave e falou, cara, agora eu preciso estudar finanças? Cara, isso é legal até da gente conversar, porque eu acho que, pra mim, né, um dos segredos da prosperidade é um bom casamento. Né? Eu acho que isso até... Se a gente for aprofundar o assunto, até rende outro podcast sobre isso aí. Mas como que eu virei a chave nisso aí foi a Carol, que hoje é minha esposa, né? Na época era minha namorada, a gente estudava, fazia odontologia, e a odontologia era integral, né? E aí, cara, a Carol, ela sempre foi uma menina muito organizada, muito. Tudo que ela queria fazer, ela ia lá, economizava do pouco que ela ganhava, já trabalhava desde cedo também, assim como eu, trabalhava desde os 15 anos trabalhei, né, desde os 15 anos de idade, parei na época da faculdade, só que não tinha aquela mentalidade de poupar. Tinha época da minha vida que, pra época, eu tinha muito dinheiro, eu ganhava até bem, só que torrava tudo, né, cara? Às vezes até fazia dívida demais também. Então, ela... Com esse modo de pensar dela, de poupar para construir, para conquistar mais lá na frente, ela foi plantando a sementinha na minha cabeça, tipo, ela chegava assim e falava assim, assiste esse vídeo aqui, aí eram uns vídeos, por exemplo, do Thiago Nigro, Natália Arcuri da época, assim, sabe, que são grandes influenciadores sobre isso daí, e ela assistia e eu falava, não, que nada, ainda desacreditava, né, então... Ela foi plantando isso aí, e junto com isso aí eu fui pegando gosto, né? Fui assistindo, fui pegando gosto, e junto com isso aí, como a gente falou, cara, classe odontológica, grande maioria liberal e autônoma.
profissionais liberais e autônomos, para se aposentar é muito difícil, né? Então, surgiu em mim também o desejo de ter uma aposentadoria saudável lá na frente, né? Lá no futuro. Então, eu uni o útil ao agradável, que foi essa sementinha que ela foi plantando, essa vontade de ter uma qualidade de vida melhor no futuro, e aí fiz essa virada de chave, cara. Foi assim que mudou a minha vida. Bacana, show. É. E para você teve alguma virada assim? O que foi que mais te marcou em relação a isso aí? Teve, assim, eu tenho diferentes etapas, né, mas a primeira, assim, foi que eu tenho um tio, né, que é o irmão mais novo da minha mãe, assim, sempre foi uma inspiração pra mim, e ele é do Paraná e ele sempre ia pra Goiânia, né, que é onde eu passei ali a adolescência. Uhum. Ele ia começar a idade adulta, a faculdade eu fiz em Goiânia, na UFG, e aí ele sempre ia nas férias lá, e ele sempre leu muito. E uma vez ele foi lá e levou um livro que era 12 meses, Mark Silvestre, eu lembro certinho, 12 meses para mudar de vida. E ele deixou o livro lá, assim, ele esquecia intencionalmente, né, mas eu vi ele lendo, e eu lembro dele comentando com a minha mãe isso, ele falou assim, olha, a nossa mãe, né, a minha avó, ensinou que a gente não deveria gastar mais do que ganha, mas nunca ensinou a gente a investir. E eu ouvindo isso de fora, guardei aquilo, eu estava no começo da faculdade, fui lá e li o livro. Aí depois, no outro ano, ele foi e deixou um outro livro. Aí, que era Investimentos à Prova de Crise, também do Mark Silvestre. Aí eu fui lá ler esse outro livro. E aí eu fui pedir para ele. Então, veja assim, é um prazo, dado minha rotina de leitura hoje, né? Um livro por ano. Começou assim lento, né? Mas assim, foi gerando mudanças. Porque eu fui vendo coisas de investimento que eu não ouvia ninguém falar. Pensa, se os meus pais não falavam comigo assim nada quanto a questão de gastos, só falava assim, pode, não pode comprar, e geralmente não pode comprar. É isso aí, acabou. Assim, aonde que eu ia ver sobre investimentos? Então, o livro foi a primeira porta de entrada que veio pela inspiração, né? E aí eu perguntei pro meu tio, que livro que você acha que era bacana eu ler? Aí ele falou assim, ó, compra Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico. Foi o primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro, né? E eu ganhei, né, de uma ex-namorada que eu tinha, porque eu falei que eu tava querendo estudar mesmo e tal, e aí ela foi e me deu Os Segredos da Mente Milionária. Então, foram 2 que eu li. E a gente falou na questão do... Como é que fala a questão do modelo de dinheiro? O Pai Rico, Pai Pobre, ele foi um ponto-chave de virada para mim, porque ele que me falou assim, olha, o que você acredita sobre dinheiro não é a verdade, porque é apenas um modelo aprendido e pode ser diferente, você tem que desconstruir isso. Que o livro, né, para quem não conhece o Pai Rico, Pai Pobre, ele faz uma analogia mesmo entre o pai biológico dele, que é um pai que tem um mindset não de prosperidade, né, mas sim de estabilidade, até funcionário público e tal, e o pai rico, na verdade, o pai rico era um empreendedor que naquela fase não tinha uma finanças tão boas, mas era um cara que tinha um mindset, tinha um pensamento de prosperidade. Ensinou muitas coisas e depois realmente assim um cara que teve um patrimônio muito grande, né? E o Robert Kiyosaki, que é o autor do livro, ele aprendeu essas questões, né? Então ele trouxe esse do livro. Então é um livro assim que, se for para deixar uma dica aí para quem tá assistindo aí e quer querer mudar, esse é um livro chave que acho que todo mundo tem que ler. Então, essa foi a primeira mudança. E a partir disso, eu lembro que eu falei assim, cara, eu não quero passar por essa questão dos meus pais. Eu não quero pagar 3 vezes o carro. Eu quero andar com o carro do valor de 3 vezes. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro hoje, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou aprender a trabalhar com o dinheiro. Né? Então, foi assim. Aí depois foi uma sequência. Aí eu fui consumindo vários livros, né, cursos online, cursos presenciais sobre finanças, então isso aí me ajudou bastante. Você falou aí do Pai Rico, Pai Pobre, e tem vários insights legais lá dentro do livro. Um deles fala que a falta de conhecimento faz justamente com que o pobre fique cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Porque, sem assim discriminar as classes, mas o rico ele já tem uma mentalidade diferente, né? Ele já sabe de cuidar bem das suas finanças, né? E o pobre ele precisa ter essa virada de chave nisso daí. E lá dentro fala também sobre ativos e passivos, né? E isso é um assunto que pouca gente sabe diferenciar o que é um ativo e o que é um passivo, né? O ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso, é aquilo que você vai comprar e ele vai te trazer rendimentos. Já o passivo, ele tira dinheiro do seu bolso, né? Vários exemplos de passivo, você quer trocar de iPhone todo ano. Cara, todo ano lança um aparelho que é praticamente a mesma coisa e às vezes é o dobro do preço. Então isso é um passivo, às vezes um carro pode ser um passivo também, né? O que você acha disso aí? Eu acho que essa é uma coisa bacana que o livro traz também, que ele força muito lá pra gente interpretar, que, por exemplo, eu mesmo tinha impressão, e eu acho que muitas pessoas fazem essa confusão mesmo, que é confundir um passivo com um ativo, tá? É importante a gente falar que isso não é só o item, porque depende da interpretação, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, mas, por exemplo, o carro,
que era o modelo? Não, o carro a gente não perde dinheiro, porque depois a gente vende e ganha dinheiro de novo. Só que não se olha na perspectiva, então passivo você falou, é aquele que vai tomar dinheiro, não que dá dinheiro. Então o carro, você tem a manutenção dele, e aí é uma coisa aí, para quem tem carro aí, faz uma conta, lá você acha várias tabelas na internet, faz uma conta de quanto que custa para você manter o seu carro no ano. Essa conta vai levar questão de custos, né, de seguro, manutenção, depreciação, você tirou o carro zero, ele tá depreciando, IPVA, que se você não tivesse o carro, tivesse outros meios de locomoção, você não estaria pagando, e custo de oportunidade, que é o seguinte, se você não botou o dinheiro, se você não comprou o carro, você tinha o dinheiro para fazer outras coisas, se você é investidor, isso aí tá te dando dinheiro. Quando você vê, é um absurdo a quantidade de dinheiro que a gente gasta para manter. Então, um carro é um passivo, um celular geralmente é um passivo, a não ser que seja, por exemplo, o carro é um Uber, o cara vai ganhar dinheiro com o carro, aí é um ativo. O celular, por exemplo, eu tenho meu canal do YouTube, eu gravo com o celular. Então eu investi num celular bom, para mim é um ativo se aquilo ali for me trazer resultado. E aí também a gente tem que falar assim, que não só resultado financeiro, por exemplo, eu não ganho nada com o canal hoje financeiro, mas eu ganho muitas outras coisas, então ele tá me trazendo algum tipo de retorno, né? Então é isso. Dá outros exemplos aí de ativos. O que é um ativo verdadeiro? Cara, o maior exemplo de ativo é um imóvel, né? Por exemplo, você compra um apartamento ou compra uma casa e aluga ele. Cara, todo mês você vai estar te trazendo ali um rendimento. Por mais que esse rendimento seja baixo comparado a alguns outros tipos de ativo, mas é um ativo. Outro exemplo, ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa, seja público ou privado, tudo isso é um ativo, né? Que vai estar fazendo o seu dinheiro multiplicar, vai estar te trazendo mais rendimento nisso aí. Né, eu acho que é muito importante as pessoas se atentarem mais a essa questão de adquirir mais ativos e menos passivos. Né? Porque as pessoas estão sempre pensando no consumo, estão sempre pensando, na verdade, em luxos. No imediatismo. Eu quero meu prazer imediato, eu quero agora, eu quero que é bom, eu vou sacar do futuro e vou pagar um juros alto por isso. Por exemplo, não era o momento de eu ter determinado carro, mas eu quero agora. Eu vou lá, financio, eu tô sacando do futuro uma coisa que eu não tenho dinheiro ainda para pagar, me comprometendo. Daqui a pouquinho, aquela euforia do prazer da compra imediata, ela passa, só que você tem várias e várias parcelas e detalhe, tá pagando juros. Você vai ter que trabalhar mais, você vai se desgastar mais, porque trabalho, né, o dinheiro é uma energia de troca. O dinheiro não vem do nada. Você botou energia, você trocou tempo seu, você trocou sabedoria, você trocou força braçal, o que for, para você ter o dinheiro. Então, se você está pagando juros, você tem que lembrar que você vai estar pagando, né, com os seus recursos naturais, isso aí. E aí, se comentando essa questão, né, que ninguém fala sobre ativo passivo, que é uma coisa bacana também que fala do livro lá, é porque é a questão da ambiência, né, que você falou do ensinamento. Sim. Por exemplo, num contexto lá que as pessoas não têm educação financeira, se a pessoa ficar dentro daquele ambiente, dentro daquela cultura, não adianta, assim, os meus amigos da época, cara, ninguém falava. Vou dar um exemplo nosso mesmo. Eu segui tudo que os caras falam de livro de investimento. Eu comecei no mais básico, abri uma conta na cooperativa, que é um banco que já tem taxas menores e tem as sobras. Depois eu fui para investimento CDB, CDI e assim fui galgando. Não, na verdade eu comecei até num que nem é investimento, né, que é título de capitalização. Aí depois fui para esses outros. Aí chegou no momento que eu fui romper a barreira, que eu falei, agora nós vamos pro mercado de ações. Aí acho que isso era o quê? 2018? Acho que foi 2017 foi 2018. E aí o que eu pensei? Porque eu já tinha esse modelo de, cara, eu preciso me associar a pessoas que têm o resultado que eu gostaria de ter. Por quê? Porque o meu nicho não conversava sobre o mercado de ações. Como é que eu ia aprender? Como é que eu ia trocar informação se eu não tinha essa ambiência? Então a gente tem que buscar a ambiência. Então, aí, por exemplo, o Maikson na época, né, a gente tava estudando lá em Plantodontia, né, eu era coordenador do curso, e aí eu vi ele direto falando, né, e tinha um outro professor também que era o Rocha, que tava sempre fazendo alguns trades, algumas coisas assim. E aí a gente começou a conversar, o que eu comecei a fazer? Então eu comecei a estudar sobre ações mais profundamente, porque eu já tinha estudado, mas não tinha colocado em prática. Comecei a fazer isso paralelamente ao mesmo tempo que eu comecei a me aproximar do Maikson, não pela questão profissional, mas para a gente poder conversar sobre isso. Com base nisso aí, hoje, né, somos compadres aí, sou padrinho do Dudu e tudo, né? Então, veja assim, como é que também essa ambiência, por buscar algum benefício de aprendizado de ambiência, como é que gera várias outras oportunidades. Sim.
Que é aquilo assim, o resultado que você vai ter depende das pessoas que você vai se conectar. Se você está sempre com as mesmas pessoas, sempre no mesmo ambiente, as pessoas ao seu redor não estão mudando, aprendendo coisas novas, você fica estagnado. Aí não adianta, é o que você falou. As pessoas que falam de dinheiro estão sempre falando de dinheiro, estão sempre pegando ideias novas, investindo em coisas diferentes, enquanto que as outras pessoas não, né? Não, e se você pegar, por exemplo, você tá ali naquele ciclo de pessoas que não procuram evoluir, adquirir conhecimento sobre finanças, por exemplo. Quando você começa a adquirir conhecimento, poxa, quando você aprende algo novo, você quer compartilhar. Você tá ali naquele meio, as pessoas, elas te zombam às vezes. Elas falam, não, cara, isso é furado, isso é coisa para rico, isso aí. Então, assim, é muito difícil você mudar o meio. Se você não sair daquele meio lá, é muito mais fácil o meio te corromper, né? Então, exatamente isso aí. A ambiência ela é muito importante. Não, e eu lembro, naquela época a gente conversava demais mesmo. E foi muito bom, porque a gente foi trocando experiência, Sim. né? Inclusive a gente falava que a gente, né, 2018, 2019, a gente ganhou um bom dinheiro, assim, em ações, né? Dado que é o retorno médio esperado. E a gente ainda conversava e falava assim, rapaz, a gente lê nos livros lá que sempre vem alguma crise. A gente não passou pela crise ainda, estamos pegando só o bull market, né? Que é o mercado subindo, né? Falei assim, rapaz, será que a gente é tão bom assim? Eu quero passar por uma crise para provar se a gente realmente é bom ou não. Aí vira, né? Aí veio a pandemia. Veio logo uma baita crise para testar, né? Veio uma baita crise. E aí só para comentar assim, curiosidade nesse momento, né? Porque aí tinha aquela situação assim, e agora? Obviamente eu fiquei com medo, né? Pô, teve uma época que eu cheguei lá, olhei, tinha perdido já 80 mil reais, né? Eu fiquei pensando assim, cara, quanto que eu tenho que trabalhar para juntar esses 80 que eu tinha perdido? Só que aí eu falei assim, cara, eu vou seguir o que os livros falam. Porque assim, não tem modelo, eu tô com medo, tá bom, mas eu vou seguir quem já fez, né? E aí eu fiz movimentos aí que realmente era o que tava ensinando, com pessoas que já tinham experiência, e deu certo, né? Eu, assim, consegui surfar alguns ganhos, né? Obviamente com cautela, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre essas questões dos riscos, mas é isso. E eu acredito que você usou a sua reserva de emergência, às vezes, nessa época de crise aí, até mesmo para fazer boas compras no momento, né? Para que você pudesse colher lá na frente, que foi justamente o que aconteceu na época, né? Esse conceito de reserva de emergência, ele precisa também ser difundido. O que é essa reserva de emergência? Ela é justamente uma reserva financeira que você utilize ela em momentos difíceis da sua vida, né? No caso, a gente deu o exemplo aí da crise, né? Na bolsa e tudo mais, mas pode ser também um acidente, um problema de saúde, às vezes você perdeu o seu emprego, né? E essa reserva de emergência, ela também serve como uma reserva de oportunidade. Justamente isso aí que aconteceu, né? Naquela época lá de uma das crises que a gente passou. E essa reserva, ela é recomendado, né? Não é a regra, mas é recomendado que para pessoas que são concursadas ou trabalham de carteira assinada, ela seja de 6 vezes o seu custo mensal. Para pessoas que são autônomas, empresários, né, que não tem aquela garantia todo mês, que seja de até 12 vezes, né, o seu custo mensal. E isso aí é muito importante pra gente, cara. Muito. Eu acho que se for, né, eu já dei a indicação de um livro aí, que seria, né, Pai Rico, Pai Pobre, aí para quem tá assistindo, e se fosse dar uma dica para quem quer melhorar na questão financeira, o primeiro ponto é reserva de emergência. Bote empenho em aprender o que é uma reserva de emergência, né? O nome mesmo fala, assim, é um dinheiro que você vai usar para emergência, não é para você gastar, porque o que acontece? A pessoa fala assim, o que é o limiar, geralmente, da pessoa? É o quanto de limite que ela tem no cartão e o dinheiro que tem na conta, pronto. Então, assim, se a conta não tá negativa, tá bom. Certo? Muito pelo contrário, a gente tem que ter reserva de emergência porque os imprevistos, por mais que chama imprevisto, ele é previsível, ele vai acontecer. Aqui mesmo, eu vou sair daqui hoje, vou levar o carro arrumar, que bater atrás, imprevisto. Será que se eu fosse fazer o meu cálculo mensal da estimativa, eu tinha botado, esse mês vão bater no meu carro, vou ter que gastar lá. Lógico que não, né? Então, imprevistos, eles são previsíveis, eles vão acontecer. Você só não sabe o que vai ser, nem quando você vai gastar. Né? E isso diz respeito a tudo. Por exemplo, questão de finanças, saúde, urgências, oportunidade. Né? E aí, quem não tem reserva de emergência, isso é muito perigoso. O que quebra
que quebra uma empresa? A pessoa não ter fluxo de caixa, que é a reserva de emergência, né? Empresa, Muda um né? pouquinho o conceito, tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas é que as pessoas tratam igual o PJ como faz o PF, então também não gere bem a questão da empresa. Então, por exemplo, a reserva de emergência dá muita tranquilidade psicológica. Por exemplo, você falou muito bem, assim, quem já tem um rendimento todo mês, por exemplo, um concursado, todo mês ele sabe quanto ele ganha, ele pode fazer dívidas pensando nisso, ele precisa de uma reserva de emergência menor. Agora, a pessoa que é autônomo, não. Mas também pode servir como reserva de oportunidade. Vou dar um exemplo, a primeira vez que eu utilizei, assim, um volume maior da reserva de emergência como oportunidade, quando eu fui comprar carro mesmo, surgiu uma oportunidade, um amigo meu falou assim, tô entregando, o carro tinha 20 mil quilômetros rodados, falou assim, cara, tô entregando aqui na concessionária para trocar pro outro, tô sem paciência, e a concessionária pega um valor muito baixo. Ele falou assim, se você quiser, eu te entrego o carro, pelo valor que eu ia passar pra concessionária. Mas tem que ser à vista. Aí quem que tem o dinheiro pra fazer? Eu tinha da reserva de emergência, então eu fui lá, tirei a reserva de emergência, comprei o carro, tanto é que eu comprei o carro barato, que ao vender o carro eu ganhei dinheiro. Né? Esse é um dos pontos. E outra coisa que foi num turnaround, numa virada de chave da minha vida, que foi quando eu fui decidir sair de alguns locais que eu trabalhava, então eu ganhava dinheiro lá, foi uma decisão difícil de ser tomada, e obviamente que se eu sair não entrava dinheiro. Sim. Então eu tinha 1 ano de reserva de emergência para me dar tranquilidade emocional e psicológica para conseguir o quê? Investir em treinamento, investir em novas oportunidades, ter novos conhecimentos, ter tranquilidade sem mudar o meu padrão de vida. Sim. Então, a pessoa para ter a reserva de emergência, ela tem que primeiro calcular quanto que é o custo mensal. Então, você que está assistindo aí, tem que pegar, anotar todos os gastos do mês, porque se você anota lá só, é aluguel, só conta de telefone, a saída, a balinha que você toma, o café, ele faz a diferença nessa conta. Então, se você não, para quem sobra dinheiro, eu acho que não precisa ficar fazendo esses cálculos mensais. Eu já deixei de fazer tem um tempo. Mas para quem não tá com educação financeira, quem não tem reserva de emergência, tem que fazer. Tem que pôr tudo na ponta do lápis e saber quanto que é. Dificilmente você vai conseguir chegar já a ter 1 ano, né? Porque Sim, assim, eu levei anos para fazer essa reserva que eu falei de 1 ano aqui, né? Eu levei anos. E detalhe, né? Eu solteiro, sozinho e tal, eu conseguia realmente manter um custo de vida bem baixo, porque lá atrás, antes de ter dinheiro, eu já aprendi e eu já comecei a fazer isso, porque esse é um dos primeiros conceitos. Mas eu acho que colocar assim, primeiro objetivo é fazer o esforço máximo possível para ter pelo menos 1 mês. Sim. Seria o fluxo de caixa. Depois você tentar colocar 3. Com 3 você já tem uma flexibilidade grande. Né? Porque é aquilo, assim, se o cara tá apertado, o cara consegue investir num curso. O cara não bota num curso, aí o cara não muda de vida. Né? E eu acho que sim, você deu realmente essa dica aí, e para complementar isso aí que você tá falando, que nem você falou, cara, você tem que saber quanto que você gasta todo mês, você tem que ter uma organização ali das suas finanças. Olha, eu tenho isso aqui de custo fixo, isso aqui de custo variável, eu recebo tanto, sobra ou falta? Né? Então, o primeiro passo é isso aí, você tem que fazer uma anamnese, né, da sua vida financeira. Então, partiu desse princípio aí, organizou a vida, começa a adquirir conhecimento. Cara, vai estudar, compra um livro, ou então pega um livro emprestado com alguém, você fala, aquela pessoa ali, eu sei que ela estuda. Cara, não tem desculpa. Livro é barato que só, e se ainda fala assim, não tem dinheiro nem pra comprar o livro, rapaz, pelo menos pede emprestado. Exatamente. Então, assim, partiu desse princípio aí, pega um livro, adquirir um pouquinho mais de conhecimento, sobrou um pouquinho mais de dinheiro, cara, investe no curso, num treinamento, coisa que vai te agregar muito conhecimento em relação a isso aí, a investimentos, a finanças. A gente tem a mentoria Patrimônio Blindado aí, se você tiver interesse. E também, cara, você precisa, quando você já está mais um pouco avançado, você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Enquanto você não colocar o dinheiro para trabalhar para você, enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer. Entendeu? As pessoas tá muito enraizado, né, no brasileiro, às vezes, não só no brasileiro, mas talvez até na população mundial, que você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? E a gente precisa mudar esse mindset. A gente precisa aprender a colocar o dinheiro para trabalhar pra gente ter mais tranquilidade, não é não? Perfeito. Eu vou fazer só um fechamento do episódio aqui, só para resumir pro pessoal aí, o que a gente falou então. Então, primeiro, a gente tem que ver que o modelo de finanças nosso é um modelo familiar e muitas vezes ele não está correto. A gente tem que investir em conhecimento, esse é o principal investimento, em livros, né? Tudo para a gente poder mudar essa linha de raciocínio. 2, procurar ambientes que favoreçam
justamente essa mudança, né? Livro, então a gente falou aí do Pai Rico, Pai Pobre, quer indicar um aí pro pessoal? Cara, vou pegar aí o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, também é um livro clássico sobre essa questão de gestão de dinheiro, né? Falamos de diferença entre ativo e passivo, então ativo é aquilo que te dá dinheiro, passivo é aquilo que só toma dinheiro, e tome cuidado porque as pessoas confundem isso aí. Quanto à questão de reserva de emergência, é você ter ali de 1 a 12 vezes, né, o seu custo mensal. Então você tem que saber seu custo mensal, isso vai te dar tranquilidade e vai deixar você blindado aí justamente contra as emergências. Então acho que o primeiro tema aí a gente já finalizou, então valeu, acho que foi top, rendeu super bem. E aí vamos pro segundo aí agora, segundo episódio aí você acompanha a sequência.